Olá, boa noite. Somos aqui da Igreja de Interlagos e eu sou o pastor Hélio Piovesan Filho. Hoje é dia 29 do 9 de 2024 e é um domingo e nós estamos aqui no Culto da Família, tá bom? Se você quiser participar conosco, fique à vontade. Daqui a pouco eu vou te dar as dicas de como entrar aqui nesta sala. O site da igreja é o www.igrejadeinterlagos.com.br, onde você vai nos encontrar e encontrar os nossos horários de culto. Lá, nesta página, tem um botão ao vivo na parte superior direita, e lá você vai poder entrar nos nossos cultos. A gente só pede para que você entre com a câmera e o microfone desligado. Todos os nossos cultos são gravados e disponibilizados no canal do YouTube, que é o Igreja de Interlagos. E também nós estamos no Facebook e no Instagram, da mesma maneira, Igreja de Interlagos. Siga-nos lá. Perguntas, se caso você tenha perguntas, você pode encaminhá-las para o e-mail faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br, o que nós responderemos com muita alegria. Você também pode nos encontrar o meu WhatsApp lá na página. E aí você pode entrar lá na página e falar direto comigo também. E eu queria pedir também para que vocês que estão nos conhecendo, que você pudesse curtir, comentar, compartilhar e dizer também de que cidade você é. Assim, esses comentários acabam acionando a inteligência do Google, né? E aí as nossas gravações alcançarão alguma relevância no YouTube. Peço também que você se inscreva no nosso canal e que ative o sininho. Quero lembrar que o nosso canal não é monetizado, então nós não estamos atrás de dinheiro, tá bom? Então fique à vontade aí, seja bem-vindo. Bom, dito essas palavras, eu queria que você fechasse seus olhos, mesmo que você esteja assistindo a gravação, não tem problema, para eu fazer uma oração bem rápida aqui, já vou passar a palavra para o pregador, né? Senhor Jesus, peço, Pai, que o Senhor abra os nossos corações, que a tua mensagem, a tua palavra entre nos nossos corações e que fique gravado lá. Porque, Deus, amamos a tua obra, amamos o teu evangelho. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa alcançar as pessoas que estão necessitando do teu auxílio. Peço, Jesus, que abençoes o pregador, o pastor Valdo, e que, Senhor, esta palavra ela possa surtir grande efeito naqueles que a ouvirem. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Então, pastor Valdo, it's up to you. Yes, I do. Bom, meus queridos irmãos, estamos aqui com o culto, né? O culto da família, onde eu até conversei com o pastor Hélio. Pastor Hélio me convocou, vamos dizer assim, para estar trazendo a mensagem, né? Sempre quando o pastor Hélio ele conversa com a gente, né? Com relação a trazer a mensagem, eu faço uma meditação, eu oro ao Senhor, para mim depois dar uma resposta para o pastor Hélio. Eu senti de dar continuidade, né, no estudo que eu fiz, na pregação que eu fiz, foi no dia 8, né, 8 deste mês, que eu falei sobre cosmovisão, né? Como é um assunto assim bem amplo, eu senti aqui a necessidade de prosseguir com esse assunto, né? É lógico que não tem como esgotar esse assunto, mas eu vou falar mais a respeito disso, né? Que tem como título, né, qual a sua cosmovisão, né? Por que qual a sua cosmovisão? Porque todo ser humano, ele tem uma visão de mundo, né? E essa visão de mundo, ela vai mudando com o tempo. A partir do momento que você vai absorvendo e vai aprendendo novos conceitos, né? Você vai mudando a sua maneira de pensar, não é verdade? Nós somos verdadeiros, existe uma verdadeira metamorfose, né, no nosso ser. Nós sempre estamos aí mudando, né? Se assim eu posso dizer.
E isso, inclusive, aconteceu comigo. Eu acho que todo cristão aconteceu isso, né? Você teve uma mudança de pensamento, né? Por isso que você hoje é cristão. Você, de alguma forma, foi convencido de que os seus pensamentos eles estavam errados. Então, aquele dito que nós ouvimos muito, né? Que religião, futebol e política não se discute. Né? Não, não é bem isso, né? Eu acho que deve, se isso fosse uma realidade, não, se eu seguisse esse dito aí, hoje eu não seria um cristão, porque eu tive que realmente discutir um pouco sobre o meu a minha visão de mundo, né, para que eu pudesse estar hoje ser um cristão, né? Já que nós temos Jesus Cristo sendo o caminho, a verdade e a vida, aquele que está em busca da verdade, ele vai discutir sim esses assuntos, né? E então, meus queridos, conforme eu falei na pregação anterior, né? Que sempre quando nós vamos falar sobre isso, a maneira que as pessoas pensam, é interessante nós podemos analisar tudo isso através de 3 grades, né? Essas 3 grades, né, nós chamamos de 3 grades, seria o quê? Tudo teve uma origem. Toda visão de mundo tem que ter uma origem, né? Essa seria a primeira grade. A segunda seria que teve uma origem e algo de estranho aconteceu, não é verdade? Será que as coisas originaram dessa maneira, nem meio a tanta queda, né, que a humanidade sempre sofreu em termos morais, né, muitas guerras, né, que a humanidade tem enfrentado. Então, a primeira grade, né, nós podemos chamar isso de origem, como todas as coisas originaram. A segunda seria a queda. O que foi responsável por essa queda, né, vivermos em meio a tanto caos, né? E também a solução. Qual seria a solução para a humanidade? Né? Então, meus irmãos, quando na pregação passada eu falei um pouco sobre o marxismo, né? Essas 3 grades aí, essas 3 partes, com relação à origem, queda e a solução, né? Ou a salvação, né? Vamos dizer assim. Então, nós entendemos que o pensamento marxista é um pensamento onde ele é um pensamento onde fica muito claro que a origem de todas as coisas é materialista, né? Não existe um ser transcendente que chegou a criar, né, todas as coisas. O pensamento é um pensamento ateísta, né? Ou seja, acredita que as coisas surgiram do nada, né? Que o pensamento é esse que é a origem, que a matéria, né, a natureza, né, a natureza, ela é a causa primeira de todas as coisas. A natureza, ela, através das suas leis, todas as coisas surgiram, né, ao acaso. E nós vimos também que isso não é corroborado pelas evidências, né, inclusive evidências científicas. Essa questão relacionada a que a matéria e a energia, né, teria poder de constituir tudo que existe, né, as leis naturais, nós podemos observar, né, através das evidências e da ciência, né, um avanço científico que hoje nós fazemos parte, fica muito claro que as forças naturais, elas não têm poder para criar nada, né? Criar nada. Tanto é que a tecnologia, nós vivemos a tecnologia, é necessário que exista uma inteligência, né? Uma soma de inteligências, assim, vamos dizer, né? Através do computador, que hoje o computador você consegue armazenar ali. O computador nada mais é do que a soma, né, de várias inteligências.
onde nós, através da tecnologia, nós podemos usar das coisas naturais para produzir algo, né? Ou seja, é necessário que haja, sim, uma inteligência, né, que de uma forma deliberada possa produzir algo, né? Então, quando nós... Por que é importante falarmos um pouco sobre essa questão do marxismo? É importante porque o marxismo ele é algo, se podemos dizer, pelo menos nas ciências humanas, né, esse pensamento é algo dominante, né, dentro das nossas universidades, né? Inclusive tem influenciado muitos nossos jovens, né, que têm sido influenciados, posso dizer até mesmo doutrinados, né, pelos professores que têm abraçado essa bandeira marxista, né? E então o pensamento de mundo do marxista é de que as coisas surgiram ao acaso, ou seja, sem a necessidade da existência de um Deus, né? Então, eles tomaram como base o próprio Karl Marx. Ele disse que quando foi lançado o livro de Charles Darwin, né, o livro Origem das Espécies, em 1859, né, o próprio Marx, né, ele diz que foi um golpe de misericórdia que Deus levou, né? Ou seja, ali aconteceu né, nesse momento da história, ele diz que foi a morte de Deus, e o golpe de misericórdia foi através desse livro lançado por Charles Darwin, né, Origem das Espécies. Eu até tenho um livro aqui, pegar esse livro, né? Por eu ser engenheiro florestal, a base da ecologia, né, envolve da zoologia, né, mesmo dos estudos, né, das plantas e dos animais, todos esses estudos são feitos baseados na teoria da evolução. Esse livro aqui, Charles Darwin, eu acho que é importante vocês tomarem conhecimento do seguinte, é que não existe um dado científico sequer nesse livro, viu? Esse não é um livro científico, A Origem das Espécies não é um livro científico, tá? Não existe nenhum experimento, nada relacionado à ciência, né? Baldo, é só observatório. Ele só fez observação, mais nada. Não tem um cunho científico. Ele, por observação, ele falou: o homem tem 2 braços, 5 dedos, parecido com o macaco, então o homem veio do macaco. Só por observação. Exatamente, né? Para quem não sabe, o pastor Hélio, ele é um mestre, né, em física, tá? Física nuclear. Então, tem muita autoridade, né, para falar sobre ciência, né, meus queridos? E o fato é que este livro, ele influenciou, né, a ponto do próprio o Karl Marx falar que ele disse o seguinte, que esse livro deu um aval de credibilidade científica ao ateísmo, né? Ele deixou os ateus intelectualmente satisfeitos depois que esse livro foi publicado, né? E o pior, que todo o estabelecimento científico do mundo, né, eles abraçaram as ideias de Charles Darwin, né? Tanto é que até hoje os nossos jovens, eles estudam os livros textos dos nossos jovens, tem essa questão do darwinismo, né? Da teoria da evolução como um fato científico, tá? E, e não é, né? Hoje, nós sabemos, quando você estuda um pouquinho mais sobre isso, você consegue, foi refutado de uma maneira muito clara, né? A teoria da evolução, tá? Mas só que isso trouxe uma influência muito grande, né?
e tem trazido até hoje na vida, principalmente dos estudantes, dos nossos jovens, né, que entra nas universidades já com esse pensamento, onde o darwinismo ele dispensa a existência de um Deus, ou seja, a pessoa passa a ter uma visão de mundo, uma cosmovisão ateísta, né? E, conforme eu disse na última pregação, quando nós separamos, né, nessas três grades, ou seja, a origem de todas as coisas seria o quê? Não seria um Deus, seria a própria natureza, né? Com as forças naturais, de origem às espécies, de origem ao homem, né? E caminha tudo para um caos, tá certo? Então, na visão marxista, né, a queda, para eles, é que a humanidade ele tem como queda, né, seria o surgimento da sociedade privada, né? Isso daí que traz o sofrimento, né? Então, as divisões de classes, né? Que o darwinismo trabalhou muito, né, sobre isso daí, a divisão das classes, o proletário com a burguesia, né? Seria esta, e depois o Antônio Gramsci, né? Ele já trouxe uma ideia diferente, um pouco diferente com relação a essa luta de classes, e que a luta seria cultural e não pegar em armas, né? Não é o proletariado colocar a mão, pegar em armas para poder tomar a burguesia à força, né? Mas sim esta esta guerra seria uma guerra cultural, onde eles trabalhariam dentro das universidades as ideias, né, marxistas, as ideias ateístas, né, onde, inclusive, estudiosos têm o Brasil como um verdadeiro laboratório, né, dessa doutrinação granicista, onde os nossos jovens nas universidades eles têm sofrido mesmo essa doutrinação, não apenas nas universidades, como também na escola, né, de uma forma geral, né. Eu fiquei sabendo que a sociedade científica, né, brasileira, uma associação, eu não me lembro bem qual que é a sigla, mas eu só sei que o Marcus Eberly, né, que é um dos maiores cientistas brasileiros, que está entre os 1.000 maiores cientistas do mundo, né, eles estão querendo tirar o Eberly desta associação, né, pelo fato que o Eberly ele tem questionado a teoria da evolução e tem dado como alternativa a teoria do design inteligente. Ou seja, eles estão trabalhando a um código de ética, e esse código de ética entende-se que está sendo voltado exclusivamente para conseguir tirar o Marcus Eberly. E eles estão publicando um livro sobre a teoria da evolução. Esse livro, eles estão escrevendo esses livros, não é para cientistas, né? Eles estão escrevendo esses livros para os jovens e as crianças terem acesso. E o livro será distribuído com dinheiro público, né? Será distribuído gratuitamente, né? Para as nossas crianças. E o título do livro me parece ser assim, Evolução é um fato científico. É uma coisa assim, né? E isso daí eu fiquei sabendo foi na semana passada, foi na sexta-feira que eu fiquei sabendo disso daí, né? Hoje é domingo, foi antes de ontem, que isto está para acontecer, né? Então, meus queridos, a importância de nós termos este conhecimento com relação à cosmovisão, né? Porque eu vejo que está muito atual, né, esta questão, esses pensamentos que batalham, lutam, né, contra o evangelho, né, contra a verdade, né? E então eu acho que é muito importante nós conhecermos isso daí, sabe, meus queridos. E é importante entendermos bem qual que é o nosso pensamento de mundo, né?
quando nós colocamos nessas 3 grades aí, a origem, como as coisas originaram, né? Porque, na verdade, nós queremos responder, né? Toda a cosmovisão, ela quer responder o grande dilema, né? É da onde nós viemos, o que fazemos aqui e para onde nós iremos, né? E a pergunta que uma criança, toda criança, às vezes faz essa pergunta, né? De onde nós viemos, né? O que fazemos aqui e para onde iremos? E o maior dos cientistas não é capaz de responder, né? Essa pergunta que uma criança, qualquer criança pode fazer. Então, é importante nós entendermos bem a visão cristã com relação a isso daí, né? É, com relação à origem, né? A nossa origem, nós fomos criados, tá certo? Nós fomos criados, o que a palavra de Deus fala, fomos criados, né? Quando nós olhamos lá em Gênesis, no capítulo 1, diz assim, Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Então, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, né? E, e disse Deus, haja luz e houve luz, né? Então, aqui eu tenho um salmo que fala que as coisas foram criadas pela força da sua palavra. Então, nós observamos aqui os textos bíblicos, ele deixa muito claro que aqui é o haja luz, né? Ou seja, do nada, Deus criou todas as coisas, né? Então, Deus existia, Deus é a causa primeira, existia antes, sempre existiu, porque ele é eterno, tá certo? Então, esta passagem bíblica, né, a hora que vem descrevendo aqui, depois vem, inclusive, a criação do homem, ela contradizia, né, todo o pensamento científico, né? Ela contradizia os filósofos gregos, né? Platão, Aristóteles, Sócrates, né? Então, contradizia por quê? Porque eles acreditavam que as coisas eram eternas, né? E até há pouco tempo, antes da teoria do Big Bang, né? Eles acreditavam, sim, que a matéria ela era eterna, se ela sempre existiu, ou seja, não teve um início. O universo, o cosmos sempre existiu, né? Até que veio a ideia das coisas terem surgido do nada, né? Teve um início, ou seja, a matéria, a energia, o espaço e o tempo, teve um momento que não existia, né? Isto via existência. O que estava dizendo isso daí não é nem a Bíblia. Eles estavam olhando não é para a Bíblia para afirmar isso. Eles estavam olhando através de evidências científicas, né? De que as coisas elas teve uma origem, tá certo? E estava de acordo com a Bíblia. Tanto é que eles levaram mais de 30 anos para aceitar essa teoria. Por quê? Porque ia estar de acordo com o que a palavra de Deus já vinha relatando, né? Então, e hoje os postulados científicos, todos os postulados científicos, eles têm como uma verdade, né? Que existe um início e as coisas estão em expansão, né? Então, e quando você lê aqui, ó, no 4 diz assim, e viu Deus que era boa a luz e fez Deus separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas, né? O que a Bíblia está relatando aqui, né, meus queridos?
ela está relatando aqui a existência da Pangeia, né? Que hoje é uma verdade científica, ou seja, havia apenas um continente, né? E aí havia apenas um continente e teve uma separação, né? Onde surgiram os outros continentes, né? Conforme diz aqui, ó, e Deus chamou tal, ó, no 7, né? E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi, né? O autor bíblico, aqui no caso Moisés, como que Moisés tinha uma noção, né, de uma deriva continental? Como? Não tem como, meus irmãos, né? Só se Moisés ele tivesse algum foguete na época, né, que ele conseguiu ver isso lá do alto. Não tem como, né, irmãos? Ele ter essa noção de que houve esta derivação, né, dos continentes. Então, a gente nota o quê? Que a palavra de Deus ela não contradiz verdades científicas, né? Tá certo? Então, quando o Charles Darwin ele surgiu com a origem das espécies, né? Que toda a ciência se submeteu a essa teoria. Então, aqueles que iam contra essa teoria, eles iam por uma questão de fé, porque eles acreditavam que as evidências eram muito fortes, né? A semelhança que o macaco tem com o homem, né? Então, na verdade, a teoria da evolução é uma teoria da parecência, né? Ou seja, se parece, é. Né? Quem não lembra lá, quem é da minha idade aqui, deve lembrar do Denorex, né? Aquele shampoo que parece, mas não é. Mas o caso do darwinismo é que parece, mas é, né? Então, se existe algo parecido entre o homem e o macaco, é porque existe um descendente comum entre eles, né? Sem evidência científica nenhuma, né? Apenas é uma comparação morfológica, né? E que eles fazem para chegar nessa conclusão, né? Então, meus queridos, e hoje nós conseguimos, a ciência tem demonstrado todas aqueles elos de ligações existentes entre o homem e o chimpanzé, todos eles já foram descobertos errados, né? E que daqueles, vocês já viram, né? A teoria da evolução que mostra um chimpanzé, depois mostra um ancestral maior um pouquinho, outro até chegar no homem, né? Os únicos ali que é fato científico é o chimpanzé com o homem. Aqui no meio faz parte da imaginação de cientistas, né? Então, meus irmãos, a palavra de Deus ela deixa muito claro que existe um início, um começo, né? E esse começo, o homem, a origem do homem, o homem ele surgiu através de uma criação, né? A criação, o pastor Hélio está aí acrescentando, né, para nós, né? Evolução humana. Né? Aqui, meus queridos, desta lista toda aqui, o único que é evidência científica é o chimpanzé, tá? Aí o pastor Hélio está mostrando, e o homem. O restante aqui, tudo faz parte da imaginação. O homem de Neandertal, ele foi contemporâneo com o homem. Ele é tanto humano quanto nós. Inclusive, ele tem um cérebro maior. Acreditam que ele era mais inteligente que os homens. Eu creio que está bem de acordo com a Bíblia, porque a palavra de Deus fala, né? Que existiam os filhos dos homens, os filhos de deuses, e teve uma hibridização entre eles. E, inclusive, muitos dos nossos... no nosso genoma, existe muito do Neandertal. Fez o estudo e viu que tem algo do homem de Neandertal no nosso corpo, né? No nosso genoma. Tá? Então,
quer dizer que não é uma evolução, né? Assim como tinha o homem de Neandertal, existia também o ser humano. E bate bem com a Bíblia, né? E outro fato também muito interessante é com relação à mitocôndria, o DNA mitocondrial, né? Porque nós temos o DNA que fica no núcleo da célula, e esse DNA, né? O homem tem 33 cromossomos, né? E onde constitui tudo a formação do nosso corpo, né? E nas mitocôndrias existe também um DNA, tá? E esse DNA mitocondrial foi estudado e eles chegaram que todos os homens descendiam de uma única mulher, né? De uma mulher. Mas só que não se diz que aquela foi a primeira mulher. Então, isso daí também, para mim, está de acordo com os relatos bíblicos, né? Então, veja bem, e eles foram olhando de acordo com uma entropia, né, genética que existe, eles conseguiram chegar numa datação. E essa datação, eles falaram que é 60 mil anos, depois eles caíram para 10 mil anos, e tem estudiosos que falam que tem mais ou menos 6 mil anos, né? Essa primeira mulher. E houve um gargalo também. Quando eles foram fazendo os estudos, e nesse gargalo, eles notaram o seguinte, que teve um período que teve um gargalo onde existiam 3 mulheres, né? E essas 3 mulheres, tinha uma, depois teve um gargalo, surgiram 3, e dessas 3 deu origem a todos, ou seja, e coincidentemente, né, são as 3 filhas de Noé, né, com o dilúvio que ocorreu. Então, a gente começa a perceber o seguinte, que a palavra de Deus não contraria verdades científicas, né? Então, meus queridos, o que nós temos observado é que quanto mais há um avanço da ciência, mais perto o homem vai chegando, né, daquilo que a Bíblia relatava, né, sempre relatou. Então, meus queridos, é importante entendermos também o seguinte: o homem, ele foi criado, né? E por que as coisas, né, elas são conforme são agora? Porque houve uma queda, tá certo? Entrou, vamos ler lá no livro vamos ler 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 21. 1 Coríntios, capítulo 15, vamos ver do 21 e o 22. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, lá no Gênesis, relata o quê? Relata que houve uma queda, tá certo? Houve uma queda do homem, porque o homem, ele cometeu o pecado, tá certo? E essa queda, ela desarrumou, né, todo o nosso pensamento, né? A cosmovisão cristã é essa, de que houve uma queda, né? E nessa queda, o que aconteceu? Desarrumou todo o sistema, né? Então, há aqueles que creem que até problemas que nós vemos nas próprias naturezas, tudo isso foi fruto do pecado que ocorreu, que aconteceu. E nós sabemos também que o pecado ele não surgiu no homem, né? O pecado ele surgiu foi o querubim ungido, né? Então, o pecado ele já havia pecado antes de Adão, né? Tá certo? Então, meus queridos, então, pelo nosso pensamento, né, de mundo, nossa divisão de mundo mostra o seguinte, que o sistema ele foi desarrumado por causa do pecado que foi introduzido, né? Entrou o pecado,
desorganizou tudo, né? E até hoje, meus irmãos, se entra o pecado, a coisa bagunça. Se o pecado entrar no seu casamento, a coisa começa a bagunçar, né? Se o pecado entrou, né? Quando o pecado entra, a coisa desarruma, né? Até hoje é assim. Então, veja bem. E conforme as 3 grades, né? Que eu tenho colocado aqui, que seria a criação, a queda e a solução. Qual seria a solução para isso que acontece? Pela queda, né? Qual seria a redenção na nossa cosmovisão? É a salvação, né, irmãos? Em Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Vamos lá, João 3, né? João 3:16. É interessante lermos isso daí. João capítulo 3, 16 e 17. Que diz qual é a salvação. Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, a salvação não é outra a não ser em Cristo Jesus. Né? Então, a solução para tudo o que aconteceu, né, é a solução. Nosso Deus maravilhoso, nosso Pai Celestial, ele deu esta solução. Né? E a solução é a redenção através de Jesus Cristo. E que foi algo de graça, né? Não foi porque nós merecemos. Foi o amor incondicional de Deus, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Né? Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esta é a solução no ponto de vista, né, da verdade, do ponto de vista cristão, na visão de mundo que o cristão tem. Né? Então, quando eu trouxe assim, colocando também o marxismo para passar por essa triagem que eu fiz das 3 grades, né? A salvação para ele seria o quê? A salvação seria, por marxismo, até anotei aqui, mudar as relações sociais e econômicas através da revolução. Né? Então, a solução seria a revolução. Tá? Por isso que os progressistas, né, eles trabalham em cima do neomarxismo. O neomarxismo é bem ligado ao gramscismo, né? Então, o pensamento deles qual é? Derrubar, né? Derrubem os tiranos e recriem o paraíso original do comunismo primitivo. Esse era o pensamento de Marx. Ou seja, vamos derrubar os tiranos, né? Vamos derrubar os fascistas. Né? Você nota que isso daí está bem atual. Né? Então, meus irmãos, e outra coisa, os marxistas têm a característica de religião. Né? Eu até acho que é interessante. Vou ler um texto aqui do livro da Nancy Pearcey. Esse livro aqui é interessante, viu, meus irmãos? É o Verdade Absoluta, da Nancy Pearcey. Ela é uma filósofa, né? Ela conta da conversão dela, né? E esse livro fala da conversão e ela fala muito sobre essa questão, né? Das cosmovisões, né? Mentirosas, né? E aqui ela fala, eu vou ler aqui, que eu acho muito interessante. Ó. Em suma, Marx fez da matéria Deus. Né? Seu discípulo, que é o Vladimir Lenin, quem não conhece Lenin, né? No caso do comunismo lá da Rússia, né? União Soviética. Não se esquivou de usar linguagem explicitamente religiosa. Dizia o seguinte:
Podemos considerar o mundo material e cosmo como ser supremo, a causa de todas as coisas, o Criador do céu e da terra. Então, eles tinham que a natureza, tinha a natureza e a matéria como Deus, né? Criador de todas as coisas. E então, meus queridos, né? Então nós começamos a enxergar um pouco mais a gravidade da coisa, né? Tanto é que a União Soviética foi um estado ateu, onde foi proibido a religião, né? Tudo é pelo Estado, tá certo? Então, é uma visão de mundo extremamente satânica, né? E, e maligna. Então, conforme eu disse na pregação do dia 8, né? É que uma visão de mundo, ela pode ser materialista ou espiritualista, né? Não existe meio termo. Ou a pessoa crê que as coisas foram criadas, né, com algo transcendente que está acima, que está além, né, da matéria, da energia, espaço e tempo, né? Ou ela crê que a matéria, ela tem poder de fazer tudo. Então, se ela crê que a matéria, ela tem força, as leis naturais têm poder de fazer tudo, ela está batendo de frente com evidências, né, descobertas e evidências científicas, né? Ela está completamente descontextualizada, né? Essa pessoa está descontextualizada com as últimas descobertas científicas, né? Então, ou seja, se o Big Bang existe, né, existiu, que é o que os postulados científicos hoje adotaram, né? É porque o transcendente existe, né? Se eles creem que algo surgiu, que o espaço, tempo, matéria e energia vieram à existência, é porque não existia antes. Então, não pode ser causa primeira, matéria e energia não pode ser causa primeira, né? Então, meus queridos, se não é causa primeira, as forças naturais não tem como criar nada, surgir nada delas, né? Ou seja, este pensamento ateísta é um pensamento falacioso, né? E olha que eu não usei, né? Esse argumento que eu estou falando não é um argumento religioso, é um argumento científico, né? É um argumento científico. Então, a questão, essa questão ligada ao ateísmo, né? É algo falacioso, né? E se torna até pueril, né? Quem carrega essa bandeira, porque não está de acordo com as evidências. Ou seja, quando eu falo não está de acordo com as evidências, é que não está de acordo com a realidade, com a verdade, né? Quem crê dessa forma tem uma barreira muito forte, e esta barreira chama-se realidade, né? Então, meus queridos, agora com relação, tudo bem, né? Nós podemos dizer que o transcendente existe, tá certo? E que, agora, como nós podemos garantir que esse transcendente é o Deus que nós cremos? Né? Como? Como você pode chegar com uma pessoa que nunca leu a Bíblia, né, e afirmar isso? Tá? O que eu acho interessante é o seguinte, Deus, ele pode ser reconhecido pela natureza, a própria natureza mostra, né? Você estudando a natureza, você chega ao conhecimento da existência de Deus, né? A observação da natureza. É eu que estou dizendo isso? Não, quem disse isso foi o apóstolo Paulo, né? Vamos lá em Romanos. Romanos,
no capítulo 1, olha só. Vou encontrar aqui, meus irmãos. No Romanos, capítulo 1, no versículo... Vamos ler do 18 em diante, que diz assim, ó, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a iniquidade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lo manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem nas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Né? Né? Olha, já viu algo mais claro do que isso que o apóstolo Paulo escreveu aí? Né? Mais claro que Deus, pelas coisas criadas, quando você observa e estuda essas coisas criadas, você chega numa conclusão, que é a existência de Deus. Ou seja, ainda fala, ó, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, ninguém vai ter desculpa de falar que Deus não existe. Pelas coisas criadas, tanto é, meus irmãos, as crianças, elas não olham assim para a natureza e falam assim, elas não perguntam, pai, como que isso foi feito? Não, a criança pergunta assim, pai, quem fez isso? Pai, quem fez isso? Né? E todas as tribos, né, indígenas acreditavam, né, na existência de Deus, todas. Eles fizeram um estudo, né, e observaram que todas, sem exceção, acreditavam na existência do transcendente, né? Porque observavam através das coisas existentes, né? Então, meus irmãos, eu já estou encerrando, né? E que vamos colocar diante do Senhor uma coisa que eu poderia estar acrescentando. De repente, em outra ocasião, eu queria falar um pouco sobre o budismo, né? Que é uma visão de mundo também. E queria falar também sobre Jean-Jacques Rousseau também. Mas isso, em outra ocasião, nós poderemos dar continuidade, tá? Pois não, pastor? Eu acho que você deveria continuar no próximo domingo. Já no próximo? É. Tudo bem. Mas deixa eu só falar algumas coisinhas aí, porque o que você disse é muito interessante, porque, bom, vocês sabem que eu estive metido com ciência profundamente, né? Então, esse assunto fala muito comigo, né? Então, tem uma figura que é a seguinte: quando você fala de DNA, você fala de informação, certo? O DNA, ele não é simplesmente uma molécula. Deixa eu acender aqui para você me ver. Não é um polímero, apenas um polímero. O DNA, ele tem algo a mais do que simplesmente um polímero. Polímero polímero significa polimeros. Né? Poli é muitos e meros são conjuntos de moléculas de carbono. Então, a gente chama de polímero. Né? Então, o DNA, ele não é simplesmente um polímero, ele é muito mais do que um polímero. Por quê? Porque ele é uma hélice dupla e ele tem uma ligação ali que são as chamadas pontes de hidrogênio, né? Tinina, guanina, citosina e adenina. Então, tem uma figura muito interessante, Walter. Você imagina um caminhão cheio de letrinhas.
todas as letras, várias vezes. Imagina um caminhão basculante enorme, cheio de papeizinhos com letrinhas, né? Então, falar que o DNA foi simplesmente uma coincidência evolutiva seria como você despejar esse caminhão na rua e as letrinhas caíssem exatamente na sequência das obras de William Shakespeare. Ou seja, nós não teríamos tempo o suficiente evolutivo para que essas coisas acontecessem ao longo do tempo. Então, você vê, hoje a gente consegue, através de uma radiação de fundo, uma micro-onda, a gente consegue entender quando é que aconteceu o Big Bang, que dá 13,72 bilhões de anos atrás. Esse tempo, por ser é muito grande, mas ele não é o suficiente para que você evoluísse o DNA do jeito que ele está hoje. Se você pegar um DNA e esticar, ele dá 2 quilômetros de comprimento. É muito grande. Oi. Então, o argumento é o seguinte, né, que quando você fala com um darwinista sobre isso, o argumento deles é o seguinte, mas e se esse caminhão caçambasse essas letrinhas por 1 bilhão de anos, né? Então, não seria suficiente. Não seria suficiente, é o que você falou. A probabilidade esgotaria, né, toda a probabilidade possível, né, do universo. Ou seja, seria o impossível, vezes impossível, vezes impossível, vezes impossível. Né? É isso aí. Então, Valdo, não tem como esse arranjo genético. Olha, veja como é complicado. Você tem. Hoje nós conhecemos aproximadamente 4 milhões de tipos de vida na Terra. 4 milhões. Estima-se que o total seja 20 milhões de espécies, de tipos de vida. Desses 4 milhões, todos eles são diferentes entre si. Percebe? Há uma diferença muito grande. Então, você precisaria ter bilhões e bilhões de anos para criar uma bactéria, bilhões e bilhões de anos para criar um fungo, bilhões e bilhões de anos para... Percebe? Nós não temos tudo isso. Então, é difícil a pessoa acreditar, pelo menos, eu como cientista que eu fui, hoje já não sou mais, mas como cientista que eu fui, você já deve ter ouvido aquela frase, né? Um amigo meu, o Fred, veio falar assim para mim, poxa, Hélio, você está aqui fazendo mestrado, tudo, conhece tanta matemática e você acredita em Deus? Eu falei assim, olha, Fred, eu acho que você tem mais fé do que eu, porque não acreditar que tudo isso que a gente conhece, toda essa matemática que a gente tem, não atribuir isso a Deus é muita fé da sua parte. Não, hoje é o seguinte, sabe, meus irmãos, né? Nós estamos no finalzinho aqui. Hoje é o seguinte, a existência de Deus não é uma questão de fé. A existência de Deus é uma conclusão que se chega, né? Quando você... É uma conclusão científica, uma conclusão filosófica, a existência, né? Apesar que alguns chamam Deus de outra coisa, mas Deus. Então, na verdade, Deus não é uma premissa, é uma solução, né? Agora, é lógico, você crê que Deus, né, ele cuida de você, que isso é uma questão de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, a sua fé é para que ele é galardoador de você que o busca. Mas a sua existência, o que o apóstolo Paulo falou, que a própria natureza mostra, né, de uma maneira muito clara a existência de Deus. Né? Se o pastor Hélio quiser acrescentar algo... Não, meu irmão, eu acrescentaria mais umas 5 horas aqui de pregação. Mas... Maravilha. Porque tudo isso que você falou, eu estudei a fundo, irmão. Tudo Glória isso a Deus. Falou, Maravilha. O Big Bang, tudo esses negócios aí eu estudei. Outra hora eu falo. Maravilha. Então, vamos fazer uma breve oração, né?
para que nós possamos, né, receber no nosso coração, né, irmãos, o que aqui foi dito, né, que Deus tem cuidado de nós, que Deus nos salvou em Jesus Cristo, né? Por mais que houve a queda, que houve o pecado, sabe, irmãos? E depois também nós podemos estudar a respeito dessa criação, né? Porque nós entendemos que houve usurpação angelical, vamos dizer assim, nesta criação, né? E que Jesus Cristo, ele veio fazer com que o homem seja uma nova criatura no novo nascimento, né? Mas vamos, isso aí é um assunto para outra ocasião, né? Que a irmã Eliette, ela conhece muito bem, a irmã aqui da igreja, conhece muito bem sobre este assunto, né? Então vamos nos colocar diante do Senhor. Jesus querido, glorificado é teu santo nome, agradecemos ao Senhor por esse momento tão maravilhoso que nós estamos aqui juntamente com os irmãos, através desta rede, onde nós estamos aqui ouvindo a tua mensagem, ouvindo a tua palavra e agradecendo ao Senhor, que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel para com a tua igreja, o Senhor tem alimentado a tua igreja, e só temos que agradecer ao Senhor, que o teu poder esteja nos nossos corações, e obrigado, Senhor, pela salvação, que custou um alto preço, o sangue de teu Filho amado Jesus Cristo, e nós cremos, porque todo aquele que nele crê não perece, não perecerá, mas tem a vida eterna. Em nome do Senhor Jesus Cristo que oramos. Amém.